Salve, salve família, mais um episódio aqui do Bosqueiro Cast, nosso nono episódio aqui chegando. Quero agradecer aqui a participação do nosso amigo João do Remédio. Obrigado aí, meu irmão, por estar vindo participar aqui do nosso Bosqueiro Cast. E a gente quer deixar um recadinho aí pra vocês sobre o Mangangá. Quem gosta aí de revista em quadrinhos, chegou agora o novo herói da independência, o Mangangá X, viu? A gente vai deixar o linkzinho aí pra você estar adquirindo. Quem gosta aí de uma história bacana, tá aí, viu? Lançado aí em todas as plataformas aí, na Amazon, tá em todo canto. E hoje a gente tá aqui com o nosso candidato a vereador pela independência, João do Remédio. João, bem-vindo aí, meu irmão. Me conte aí um pouco da sua história, meu irmão. Bom dia, Charles. Bom dia a todos os independencianos e independencianas. Obrigado aí pelo convite em participar do podcast Bosqueiro Cast. E assim, rapaz, é uma satisfação e até mesmo um conselho à população independenciana, aos nossos digitais influencers que fazem os podcasts. Teria sido uma ideia brilhante também deles, assim como você ter essa ideia brilhante, mostrar a história de quem é menos conhecido, que nem somos nós, os candidatos a vereadores, que estamos como os marinheiros de primeira viagem, né? Pode-se dizer, que é a primeira vez que a gente está nessa disputa, rapaz. Falando de João, meu nome é João Batista. Eu uso o nome João do Remédio porque eu venho da comunidade de Remédios, aqui vizinho aqui, próximo aqui a Vaz Alegre, é o meu interior. Sou filho de agricultor. Meus pais sempre foram agricultores, viveram da roça, e no começo da minha vida também, sempre ajudando eles por lá. Apareceu a oportunidade de eu estudar coisas que eles não tiveram na época, e aí eu aproveitei a oportunidade, terminei meus estudos, passei na Universidade Estadual do Ceará, na UES, para pedagogia. Tive essa oportunidade de adquirir mais conhecimento. Em 2009 passei no concurso da Prefeitura Municipal de Independência para auxiliar de serviços gerais. Hoje, desde 2009, eu sou servidor público municipal, concursado como auxiliar de serviço geral, exerço minha profissão. Já estive em alguns cargos aqui na cidade, em alguns locais aqui da cidade trabalhando, como por exemplo, eu posso citar o mais demorado deles, foi no Detran de Independência. A abertura do prédio. O Detran lá, tu fazia o que lá? A abertura do prédio do Detran de Independência foi no fim de 2012, ainda na gestão do atual prefeito, do Valdir, quando ele trouxe o prédio do Detran. Na época apareceu essa oportunidade. Eu fui convidado pelo funcionário também, o Luiz César, que era eu e o Luiz César, nós entramos lá. Eu entrei de início como auxiliar de serviço, mas com o passar dos tempos eu fui adquirindo conhecimento lá dentro, e aí eu fui colocado como digitador e vistoriador do Detran aqui de Independência, onde fiquei até 2017. No começo de 2017 foi. E aí, dentro desse período, já estive como diretor do Sindicato dos Servidores, já fui secretário de formação lá, onde a gente teve algumas lutas em prol dos servidores, independente do meu lado político. Eu sempre estive na defesa da minha categoria. E aí, rapaz, dentro desse período a gente foi se aprimorando, participando de reuniões, e aí surgiu esse convite para a gente hoje estar candidato a vereador de Independência. Minha vida política, eu estive filiado já, esse é o meu terceiro partido, sou filiado ao PSB. Mas você já foi filiado antes, nos anos anteriores? Já fui filiado. Desde qual ano? A minha primeira filiação, cara, foi em 2006, quando eu fui. Eu sou muito ligado à era lulista. Na época, Lula presidente, era o segundo mandato dele. Nessa época aí você já era servidor público? Não, era não. Era aquele jovem sonhador.
Era, 2006 eu tinha meus 18 anos. Ah, sim, outra pergunta que eu ia te perguntar, que você falou a questão dos estudos. Você estudou em qual escola? Eu sempre estudei em escola pública. A minha escola pública aqui em Independência foi a Abigail. E lá no Remédio Lá no tinha Remédio escola? tinha. Eu estudei até a 5ª série lá. Ah, bacana. O professor Erlande Miguel, a irmã do colega Nardim, que também é servidor, ele se deslocava na gestão de Francês Torre, ele colocou a 5ª série no interior. E aí eu estudei em 2001 lá, fazendo a 5ª série, que hoje é o 6º ano. 6º ano, que mudou. Né? Mudou. A nomenclatura, houve essa mudança. E aí, em 2002, eu vim estudar na Abigail, em 2004 eu fui para a Escola Jerônimo Alves. É o ensino médio. O ensino médio, que eu era Você conseguiu esse passando na UES. Aí logo de cara, eu passei no Enem, eu fiz o Enem, fui selecionado pela Unopar na época, e o vestibular da UES eu fiquei classificado para fazer o curso de pedagogia, aí eu optei pela UES. Porque você terminou na UES. Rapaz, é uma longa história. A questão da UES, eu passei em 2008.1, nós começamos a estudar em 2008.1 lá, que foi em 2008, quando eu construí família. Então em 2008, em 2005, 2006 tu já era filiado no partido, gostava de Já. Né? Não, é como eu te falei, eu era aquela pessoa, era um sonhador que acreditava muito e via muito as questões políticas do país, e eu acreditava muito assim como acredito na evolução política, social e tudo. E na época eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, aonde fiquei até 2012. 2012 eu pedi desfiliação justamente por conta que os meus ideais políticos para eles não serviam. Então eu optei, não, se não servem, eu prefiro me abster, pedir desfiliação. 2012, na época nós estávamos numa campanha bem acirrada, e aí eu apoiava. Mas você sempre ligado, a um candidato, tipo, ajudando ali, né? Votando, né? E eu sou daquele que quando eu... Mas lá quando, por exemplo, é isso que eu sempre me pergunto. Rapaz, quando o cara é filiado ali, né, o partido, qual é como é que eu digo? O que é que o cara faz ali dentro? Porque eu sou filiado ali, aí eu posso fazer qual é os benefícios, qual é as coisas que o cara tem de... Rapaz, nenhum benefício. É só mesmo... Você é filiado, você participa de reuniões, né? Quando é convidado. E aí, muitas das vezes... Você quando participa daqueles votos para o cara voltar para presidente do partido? Isso aí os filiados eles participam das assembleias, né? E aí escolhe os seus representantes, seus representados, né? E aí... Eu ia até te perguntar, já que tu entrou há bastante tempo, porque eu tenho uma conversa lá com um cara, macho, que, rapaz, era meu vizinho, e até uma pessoa que eu gosto muito dele. Infelizmente ele faleceu, mas vou até deixar aqui a lembrança aqui dele, o Zé Teles, mano. E ele me dizia, rapaz, eu fui um dos fundadores do PT. Rapaz, será que foi mesmo? Me diz isso. O Zé Teles é uma das figuras mais icônicas da política independenciana. Assim eu digo porque o Zé Teles, falar mesmo deles, do Partido dos Trabalhadores, o Zé Teles é uma figura conhecida mesmo, desde o começo. Ele era um cara de luta. Se você tiver um conhecimento lá, em ver algumas fotografias de movimento, o Zé Teles estava no meio. Infelizmente, o Zé Teles foi morar na casa do pai, em qual mandou um abraço para os meninos dele, o Paulinho Gabriel. Um abraço aí, o Gabrielzinho, que é nosso colega de guerra, de servidor público. Tem o João, que é filho dele, os que eu conheço. O João e o Gabriel são as pessoas 10 anos. É porque eles moram mais aqui, tem os outros filhos. Pois tem mais filhos, aí eu não conheço. Eu conheço mais eles dois, o Joãozinho e o Paulinho Gabriel. E qual mandou um abraço para os dois. E assim, o Zé Teles ele foi uma figura bastante conhecida mesmo. E aí, rapaz, quando chegou nesse período, em 2012 eu pedi para sair. Eu não estava mais com os mesmos pensamentos. Eu tinha um pensamento diferente. E aí
vou seguir meu caminho. Em 2000, fiquei sem participar de filiações partidárias até 2015. 2015 eu fui convidado para participar do PSOL. Participei, me filiei, mas passei pouco tempo. Também, tipo, Renato Rosendo, para mim, a figura, o cara, um dos maiores defensores das causas sociais, é o Renato Rosendo. Só que eu não me identifiquei. Não adianta você ficar num local onde você não tem uma identificação. E eles lá, o pessoal lá é muito extremista, né? Não sei como... Eles são um pouco libertadores, né? Eles têm uma visão mais de liberdade. Nem foi nem mais por conta disso, foi porque os teus pensamentos políticos, às vezes, eles têm que seguir, aí divergem. Então prefiro ficar sem me filiar a partido. Aí fiquei sem filiar a partido desde 2015. Aí quando foi esse ano mesmo, no começo do ano, eu sempre, as eleições de 2016, 2020, eu estive do lado de Walter Lins. Walter Lins, para mim, cara, é um cidadão, cara fora do comum, cara 10 anos, cara que tem uma visão... É um líder mesmo. É um líder. Para mim, Walter Lins hoje é um líder nato. É tanto que quando ele me convidou, ele me chamou lá na casa dele para nós conversarmos. E aí, agora em 2024, eu sempre tive acesso à casa do Walter Lins. A casa do Walter Lins, mesmo ele perdendo esses dois pleitos, 2016 e 2020, a casa do Walter Lins foi acesso a qualquer pessoa que quisesse visitar, lá, né? Ele sempre recebeu. Se ele tivesse em casa, Walter Lins estava sempre com a garrafinha de café dele. Eu estava olhando aqui o café, sempre com a garrafinha de café dele. Ó, você chegou, cafezinho, conversava com todo mundo. Era mesmo, bacana. E aí eu cheguei lá e ele, rapaz, João, eu quero que você... Eu ia para me filiar ao partido, o PSB. Ele me chamou, dele, lá, o 40. Walter Lins, dentro desse período, saiu várias histórias, que Walter Lins estava sem partido, que Walter Lins, porque quando houve essa mudança aí do Cid, saindo do PDT, que era o 12, para quando ficamos esperando o Cid decidir qual era o partido que ia, que é o nosso senador Cid. Aqui nós temos o nosso representante na região, o deputado Jeová Mota. E aí a gente ficou nessa expectativa, hoje é do PSB. Né? Aí a gente ficou nessa expectativa quando decidiram qual era o partido, e lá em cima decidiu quem votou no PDT aqui na cidade. E aí Walter Lins era o representante maior, e aí decidiram que a gente ia ficar no PSB. Inclusive o senador Cid esteve na casa de Walter Lins, onde teve um evento bastante proveitoso, bastante numeroso, onde houve reivindicações da população lá para o senador. E aí a gente fez a filiação, e aí o Walter Lins disse: eu quero que você vá ser candidato a vereador. Eu disse: Walter Lins, você não acha que é cedo? Não. Ele disse: não, eu quero que você vá agora. Eu acatei as ordens do meu líder político, que eu considero Walter Lins, e aí me aventurei. Walter... Eu te pergunto, mas, tipo assim, por que tu, tipo assim, no teu pensamento, assim, rapaz, porque mais quando ele te chamou, né? Porque assim, o que mais te motivou, rapaz, eu vou porque eu quero mudar isso. Cara, eu sempre tive um sonho em representar a nossa comunidade, a nossa população independenciana. O meu intuito de ser candidato a vereador é justamente para tentar mudar essa história, que Independência não tem um representante das comunidades, aquele firme que possa representar várias categorias. Eu sou uma pessoa que eu sempre estive dentro dos movimentos. Os movimentos grevistas, movimentos de associação. Eu sou uma pessoa que eu sempre participei de movimentos esportivos, movimentos culturais, e aí eu sempre tinha essa visão, gente. O vereador, a gente sabe qual é o papel do vereador, que é legislar, é fiscalizar, é aprovar projetos em prol da população, que é criar projetos, mandar projetos para a Câmara para ser votado e votar em projetos em prol da população. E aí eu sempre tive essa coisa, rapaz, eu quero ser um representante da população independenciana.
E aí, Walter Lima me deu essa oportunidade em ser candidato. Quando ele falou, a princípio eu fiquei um pouco temeroso, que você sabe que é uma política que não é fácil. Ali, né, Você está colocando seu nome em julgamento. Para o nome da sua família. Pois é, em julgamento para a sociedade, em um modo geral, da população, em um modo geral, o jovem, o idoso, aquela pessoa, o adulto, aquela pessoa que tem uma mente mais aberta, aquela que tem a pessoa uma mente mais fechada, você tem que estar preparado para elogios e críticas. É verdade. Você sabe que o mundo político hoje, ele é desse jeito, você tem que estar preparado para as duas coisas. E aí eu vou, Walter Lima. Nós formamos um grupo onde nós somos 5 candidatos a vereadores. São todos do PSB. Nós somos todos candidatos novatos, marinheiros de primeiras viagens. Viu? E aí, o Walter Lima como líder, nós estamos construindo novas lideranças do PSB Independência, do 40. Aí eu te pergunto aqui, qual é assim, a principal proposta assim, do candidato a vereador João do Remédio? Cara, uma das principais propostas como vereador é o seguinte: eu sou servidor público municipal, e a gente sabe que o servidor público ele tem alguns direitos, não só aqui em Independência, mas no modo geral, que ainda precisa ser melhorados. Uma das principais lutas minhas como servidor é a questão da implantação da insalubridade para os servidores públicos. Isso é uma das minhas bandeiras de luta. Criação de cargos e carreiras e salários para os demais servidores, porque nós sabemos que hoje o município, os professores, os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde, eles já têm o plano de cargos e carreiras e salário deles. Mas as demais categorias, como auxiliares de serviços, merendeiras, vigias e entre outros, precisam dessa criação de cargos e carreiras e salário. E também a questão de um concurso público. Isso é bandeira de luta do João Batista, que é o meu nome, João do Remédio, e do nosso futuro prefeito, Ítalo Coutinho. Quando eu aceitei o convite do Walter Lima, o Walter Lima era candidato a prefeito, era pré-candidato na época, e aí quando o Walter Lima nos chamou para consultar o que era que achava de fazer uma parceria com o candidato Ítalo, eu fui uma das pessoas que eu tive o cuidado de conversar também com o candidato Ítalo. E foi uma das coisas que me... Quando a gente sentou, que ia haver uma perspectiva, era uma pesquisa para ver qual era o nome mais bem avaliado dos dois para sair como cabeça e o outro ia ser o vice. E aí eu tive esse cuidado de conversar com o Ítalo. Ítalo, para os servidores, qual será a sua proposta? Ele disse: olha, uma das minhas propostas é a continuidade de pagamento em dias dos servidores. Isso, para o comércio local, é uma virtude grande da atual gestão. A atual gestão, isso aí a prioridade, o nosso pagamento, meu amigo, não vai até o dia 5, não está na conta. É uma obrigação dele? Com certeza. Mas a gente vê muitas cidades aqui da região com atraso de pagamento. Sempre paga dia 30. E isso aí para o comércio local é ótimo. É verdade. E aí é uma das continuidades. Uma das continuidades também para os professores é a questão do piso do magistério a partir de janeiro, da referência janeiro, às vezes ia em maio, março, abril, mas a continuidade é a partir de janeiro. A criação do concurso público, a criação do cargos, da proposta do plano de cargos, carreiras e salários, a questão da insalubridade. Isso são uma das principais propostas do candidato Ítalo. E isso foi com o aval da gente, a gente conversando. Porque como já tivemos dentro do sindicato de servidores, a gente sabe qual é a demanda dos servidores locais. A gente sabe qual é o anseio do servidor. E um dos principais anseios dos servidores é que seja a melhoria da questão salarial. E isso vai impactar não só na questão da vida do servidor, mas também na questão da economia local. A criação do plano de cargos e carreira, a implantação da carreira faz com que o cara
tem uma ascensão. Tem uma ascensão, né? Tem a ascensão. Como... Você tem a ascensão tanto horizontal como vertical. Tem a questão do teu tempo de serviço, da tua formação. Né? Ah, eu sou concursado como auxiliar de serviço que até o nível fundamental. Só que eu tenho superior. Então eu tenho ascensão. Então o plano de cargos e carreira vem para melhorar também essa questão. Até eu acho que tem até mesmo a questão do cara, tipo assim, ser o cara mais proativo. Eu acho que isso aí o cara se vai aumentando, né? Essa daí é a questão. O atendimento e tal. Essa daí já entra no outro, também na questão do. Como é que eles. Mais na parte dos professores. Essa parte. E também da tua formação também, quando tu vai tendo ascensão, tem um período de tantos anos de serviço, tu vai tendo aquela ascensão financeira. E isso aí é bom tanto para o servidor como para a economia local. E até mesmo para o atendimento, porque tem muitos servidores, mas que às vezes o cabo, quando eu vejo lá, rapaz, o cabo parece que tá obrigado, né? E às vezes o cara tá faltando um negócio desse, um incentivo a mais para o cara tá ali bem trabalhando com... Como é que eu falo? Com vontade. Eu acho que independente do teu cargo que tu exerça, tu tem que sempre receber as pessoas bem. Eu passei 5 anos dentro do Detran. Se hoje você perguntar a Independência, quem foi atendido por mim dentro do Detran, eu te garanto é claro que todos nós estamos abertos a críticas. Lógico. Mas eu te garanto que nem Jesus agradou. E quem você perguntar, rapaz, você já foi atendido pelo... Na época me chamava o João do Detran. Botaram esse apelido. E aí você pode perguntar, quantas vezes o João te atendeu mal aqui dentro do Detran? Eu te garanto que vai ter, em sua maioria, coisas positivas. Porque eu priorizava o atendimento pessoal àquelas pessoas. Eu tentava colocar aquela pessoa... Até mesmo porque quando a população procura o atendimento em um desses locais que você trabalha, é porque eles estão precisando. E nós temos que sempre dar essa prioridade ao popular, à população, aos munícipes, entendeu? Ele está ali atrás de resolver um problema dele, né? Problema que nós estamos ali para tentar sanar esse problema. É verdade. E aí também, como o meu nome, João do Remédio, representa, que é um dos slogans que eu usei, que é valorizando as comunidades. Eu quero também, uma das minhas bandeiras, a questão do apoio aos nossos agricultores, aos nossos criadores do interior, que nós sabemos que a economia de Independência, as pessoas, a gente se vê muito falar na questão de criação, de geração de emprego e renda, mas uma das partes que a população ainda não parou para analisar é que uma das maiores gerações de emprego e renda hoje é a ovino-caprinocultura. Independência. Se você for parar para analisar quantos frigoríficos nós temos dentro da cidade, nós temos em torno de 10 a 12 frigoríficos dentro da cidade. Caralho. Nós temos mais ou menos isso. Tu imaginou se cada frigorífico daquele mata 2 criações por dia? E é mais ou menos isso. O tanto de criações não é morta. É uma cadeia de geração de renda, de emprego. Que direto e indiretamente. 12 frigoríficos que você falou? De 10 a 12 frigoríficos nós temos. Fora. Se tem, ainda é porque vende, né? Isso é fora o interior, né? E aí, uma das minhas propostas é que sejam. O município tem maquinários suficientes para ajudar esses criadores na questão. Nós temos técnicos agrícolas. Se está faltando, que no concurso sejam colocados mais cargos de técnicos agrícolas para ajudar os pequenos e médios criadores do interior na questão de uma alimentação mais saudável, mais balanceada para esses animais, na questão das plantações de grãos, como o milho, como a questão do capim, do sorgo, tem vários tipos de alimentos que podem ser manipulados mesmo no campo e servir de alimento para a criação do rebanho. Com a ênfase, o nosso
rebanho de ovino caprino aqui da nossa região tem uma das melhores carnes da região. Eu digo isso porque eu estava na época, quando eu estava na faculdade, eu tinha uns colegas meus da faculdade que era lá Na faculdade lá no Crateús. na FAEC, a Faculdade de Educação de Crateús, que é o campus da UES. Entendi. Viu? E aí, eu conversando com ele falando, rapaz, tem um professor lá de Independência que está dando aula em Ipueiras. Ele, todas as semanas, quando ele vai, ele leva uns carneiros lá da região de vocês, rapaz. Os carneiros lá, a carne não tem igual. Ele dizendo, eu disse, rapaz, ele disse, cara, a gordura da carne de vocês dá um sabor diferente na carne. E é porque é uma região serrana, que é Ipueiras, aquela parte ali já começa a chegar ali perto das serras, né? Ele disse que a carne lá do carneiro daqui não tinha igual. Ele comprava a carne do carneiro daqui. E por que a população independenciana ainda não viu isso como um futuro para a economia local? E até mesmo para a gente valorizar, né, cara? Quantos e quantas carradas de criações de Independência não saem para outros estados? Verdade. Cara, Independência é rica. E é uma das áreas que eu também, principalmente a parte dos agricultores, com a questão de uma hora de plantar, isso era projeto trabalhado pelo Walter Lins quando prefeito. Aí eu te pergunto lá, por exemplo, o João Batista conseguindo êxito lá, chegando na Câmara lá. Porque lá, querendo ou não, o cara vai ter muita dificuldade, né? Porque como é que vai ser assim teu jogo de cintura lá que você tá usando? Qual a sua estratégia que você vai usar lá para conseguir aprovar esses projetos seus lá? Cara, é assim. Nós temos que pôr em mente que quando chegamos a um cargo de vereança, nós não somos o vereador A ou o vereador B, do partido A ou do B. Nós somos vereador da população. Representando um parcela aqui. Eu acho o seguinte. Você se elegeu a vereador, você não pode ficar preso a apenas a algo que determina para determinado grupo, que vai beneficiar determinado grupo. Eu acho que o cara tem que estar aberto a um todo, né? É claro que você precisa ter o apoio da maioria, mas eu creio e tenho essa visão que o que for de benefício à população, nenhum vereador vota contra não, viu? Pode ter certeza que nenhum vereador vai votar contra um projeto que vem em benefício da população, não. Porque ele sabe que quem elege ele é a população. Então, um rapaz jovem que nem o nosso candidato a prefeito, o Ítalo, ele tem vários projetos aprovados aí na parte de Areninhas. Porque ele viu a visão que era um dos movimentos que estavam crescendo, que é a parte do esporte. E aí muitas areninhas da região foram projetos aprovados dele. Aprovado pelo Ítalo. Pelo Ítalo que mandava o projeto e aí era votado pelos vereadores. Bacana, cara. Aí eu te perguntar agora, João, qual o seu lado de ideologia política? Você se considera do lado direito ou esquerdo? Ou centro? Rapaz, esse meu lado de ideologia política, é como eu te falei, eu comecei sendo eleitor, meu primeiro voto foi no Francês, para prefeito na época. E Francês, ele era do PSDB na época. Mas eu penso assim, porque antigamente não tinha tanto hoje que é mais, né? Por conta das redes sociais que cresceu isso, né? Muito essa questão. E aí polarizaram mais o quê, né? Polarizaram muito isso. E aí, como eu te falei, me filiei ao Partido dos Trabalhadores, na época do PT, por conta na época do francês, o francês acho que era do PSDB. Né? PSDB. Me filiei ao Partido dos Trabalhadores por conta do Lula. Eu me considero assim um cara, eu sempre admirei o Lula. Os projetos, as ideologias dele. Sempre admirei. Hoje eu estou num partido que é considerado de esquerda, que é o PSB, né? O 40. Então, as minhas ideologias ainda continuam ligadas ao PSB, à parte de esquerda, né? Não aquele esquerda extremista, não. Porque eu acho que o PSB ele tá mais ali no centro-esquerda, né? Justamente. Eu acho que a gente tem que ver o que foi bom e o que foi ruim. Não votei no Bolsonaro, fui um dos críticos ferrenhos do Bolsonaro,
Mas se você parar para analisar algumas coisas que o Bolsonaro fez, foi em prol da população. Assim como o Lula também faz em prol da população. Igual você falou, né? Os prós e os contras, né? A gente tem que ver, quando você está vestindo a camisa, você tem que vestir. Verdade. E hoje eu visto para prefeito PSD, o 55, eu visto a camisa dele, que de certo modo está ligado ao governo federal, ao governo estadual. Então hoje aqui em Independência, ninguém pode se dizer, o fulano de tal é da esquerda, o fulano de tal é da direita. Não, hoje está tudo misturado, viu? As duas candidaturas estão tudo misturadas. É verdade. Não adianta a gente tentar, mas você tinha o ideal do fulano, hoje você está votando ciclano. Cara, hoje está tudo misturado. Viu? Tudo misturado, é verdade. E aí eu te pergunto, já que você falou essa questão do Walter Lins, né? Quando que você disse, né, que participou da reunião e tudo, assim, quando tu achou, rapaz, o Walter Lins, porque o Walter Lins era sempre a oposição ali do Valdir, né? São os dois líderes políticos maiores da cidade, né? E quando você teve o Walter Lins, logicamente, conversou com você, né, como você frisou aí, e quando foi assim pra tu, rapaz, os homens vão se unir, como assim, o que foi que você sentiu ali na hora ali, quando você soube? Rapaz, essa parte, muita gente pergunta pra gente, cara, como é que o Walter Lins se aliou ao Valdir? Não, o Walter Lins, hoje, ele tá aliado ao Ítalo. O Valdir não existe no Ceará, não sei, eu ainda não fiz essa pesquisa, a nível de Brasil, um prefeito obter 5 vezes. É muito, cara. É muito. E a gente sabe que o desgaste de quem assume 5 mandatos é grande. Isso aí, querendo ou não, é uma história. É verdade. E aí, eu sempre frisei que Valdir e Walter Lins seriam as duas grandes lideranças políticas de Independência. Hoje, na atualidade. Por quê? Porque Valdir e Walter Lins, de 2008 para cá, eles se figuraram no mundo político de Independência como as duas principais lideranças, tanto de um lado como do outro. Um conseguiu êxito, Walter Lins foi prefeito. Todos os dois conseguiram êxito, né? O Valdir foi prefeito. E aí, cara, foi o seguinte. Há mais ou menos uns 2 anos, quando a gente terminou as políticas estaduais, que inclusive Walter Lins foi um dos desbravadores do PT aqui na cidade, na época. Quem nos acompanhou em 2022 aqui viu que o Walter Lins estava na rua. Teve aquela briga do PT com o do Ciro, né? Pô, não, mas foi. Mas Walter Lins, ele vestiu a camisa. Inclusive recebeu a vice-governadora na cidade de Independência. Nós saímos nas ruas, a Jade Romero, nós saímos nas ruas de Independência em manifestação. E Walter Lins era quem estava puxando essa manifestação. Inclusive está aí nas redes sociais de Walter Lins, ele na frente, como um dos representantes. Porque teve até a briga do Ciro e do Cid, né? Que foi. O Cid, na época, optou em apoiar o Lula, Camilo e Elmano. E o Ciro ficou com Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Érica Amorim. E ele não apoiava o Bolsonaro porque era aquela coisa, mas ele ficou naquilo. Desde quando terminou esse período político, a gente começou os grupos de WhatsApp da cidade, das redes sociais, a gente começou a ver um distanciamento deles com o Walter Lins. E aí começaram da oposição, botar oposição. Né? E aí começou a vir uns ataques a nós que representávamos o Walter Lins. E aí o que é que eu percebi? Quem eram nossos aliados, entre aspas, a gente não via nos apoiando. E aqueles que eram nossos adversários, que a gente considerava, eram lá deles. Tranquilo. Né? Tranquilo. E os ataques, cada dia mais. Walter Lins, resumindo, que é uma conversa bastante longa, Walter Lins, no final, praticamente ficou sozinho. Nós não abandonamos ele. Eu digo sozinho é a questão de líderes políticos. De outras regiões. Inclusive foram em rádios regionais dizer que com unanimidade rejeitavam ele. E aí
quando foi para decidir em quem a gente íamos votar, cara, o Ítalo quis vale respaldar isso. O Ítalo é um grande líder político, um cara humilde, um cara que tem um diálogo bem, que eu posso dizer, é um diálogo amigo, um diálogo onde chegou a Walter Lin e aí ele já tinha um grande acesso à família, um amigo do filho do Walter Lin, que infelizmente veio a falecer há uns anos. E isso fez com que Walter Lin tivesse esse diálogo. Ele e Ítalo procurou Walter Lin, não foi o prefeito Valdir. Então hoje, quando se coloca, mas então foi ele que foi Ítalo que foi até Walter Lin, e aí hoje nós estamos juntos graças a Ítalo. O Ítalo chegou lá, conversou, e aí mostrou as propostas. E, por incrível que pareça, quem eram nossos aliados, como eu disse no começo, sempre atacou a gente. Porque não adianta tu querer crescer menosprezando teus amigos. Né? E aí, do seu lado, né? isso foi bastante proveitoso na decisão de tomada da gente, para ir para o lado apoiar hoje o Ítalo. Porque o candidato, que fique bem claro, o candidato não é o prefeito Valdir, que o cara tem 5 mandatos, mas o cara, nessa eleição, ele é um apoiador, um apoiador, um eleitor. Dia 31 de dezembro, termina o mandato do prefeito Valdir, o 5º mandato. E aí, se Deus nos permitir, Ítalo, dia 1º de janeiro, assume. Como é que o Ítalo se preparou politicamente? É claro, o Ítalo foi vereador, o vereador mais bem votado do município de Independência. Ele entrou sem precisar do coeficiente eleitoral, ele tirou 1.500 e poucos votos na época. Né? Pois é. E aí se destacou em alguns projetos. É claro, ele é da base aliada do prefeito, foi o vereador escolhido na base deles, do prefeito, e o Ítalo representa o PSD, que é o partido, querendo ou não, é o partido do atual gestor. Só que o Ítalo é quem montou a equipe dele. Ele que está reunindo o grupo dele. Justamente. Então, João, a gente vai acabando aqui mais um episódio. Eu queria agradecer, meu irmão, você ter dado esse tempinho aqui pra gente, a sua participação, bem importante. E eu quero aqui pedir para você falar ali na câmera, porque a população da Independência tem que dar a chance aí pro João Batista. A população de Independência, eu me dirijo a todos vocês, a homens, mulheres, os jovens e as jovens e os nossos queridos idosos independencianos, no qual eu me dirijo aos idosos em nome dos meus pais, dos meus avós, que já são os senhores já de 80 anos, mas que exercem a democracia ainda. Eu peço esse apoio a João Batista, João do Remédio. Quero representá-los porque eu vejo que eu tenho potencial de chegar lá e mostrar para a população independenciana que a visão que eles têm de vereador é diferente. Eu quero ser o vereador, se eu chegar lá, de cada um. Não é escolhendo um lado A ou lado B, não. Eu quero ser o vereador de cada um. Eu quero estar representando eles, seja na cultura, no esporte, seja os colegas servidores, que eu sempre estive na defesa, quando posso. Nem todas as vezes a gente pode estar presente, mas quando é necessário a gente estar na defesa dos nossos colegas servidores, sempre frisando a questão do bem-estar. Então é por isso que eu coloquei meu nome à disposição para ser um representante de cada um de vocês. Então, se vocês tiverem um tempinho para analisar quem é a vida do João Batista, sabe quem é o João Batista, o João do Remédio, um cara trabalhador, um cara humilde, que sempre veio das comunidades, que hoje exerce suas funções, vivem. Quem conhece o João Batista sabe que a vida do João Batista foi de batalhar. Então, pode ter certeza, se eu chegar lá, eu vou batalhar por todos os munícipes de Independência. Então, no dia 6 de outubro, se puder me ajudar, vote 40 mil, 40 000. E para prefeito, 55 Ítalo. E hoje eu quero só frisar, convidar quem estiver nos acompanhando aí, se puder comparecer, a partir hoje das 16h55 nós temos uma motocarreata. A gente está hoje nessa
nessa luta. Quem puder vir, trazer sua moto, trazer seu carro, sempre na paz, com tranquilidade, nos ajudar. Então, sinta-se convidado. E é isso aí, galera. A gente vai deixar aí embaixo o Instagram do João. Segue o João lá. E o Instagram também do Bosqueiro Cast. E tamo junto. Segue aí, compartilha, curte, viu?